Boa noite, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Muito bom, bom mesmo estarmos juntos, conectados, àquele que vive e reina para todos sempre. Obrigado pela tua vida, pela tua família, pelos teus amigos. Obrigado por você ter convidado, por você ter, enfim, trazido pessoas à presença do nosso Deus. Obrigado pelos teus compartilhamentos e pelos teus contatos. Também obrigado pelos louvores que muito têm abrilhantado esse momento, têm nos levado ao Senhor. Que Deus continue derramando uma unção como nunca antes, para que esse talento a cada dia possa ser usado nas mãos do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês para a glória do Senhor. Amém? Então, querido, vamos ler a palavra de Deus e depois vamos orar e ver o que Deus tem para nós nessa noite. Assim como Deus usou o profeta, vai nos usar essa noite e você sairá desta reunião, escute bem, de forma abundantemente abençoado. Amém? Abra, por favor, no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 41, diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao monte do Carmelo, se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: Sobe agora, olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos. E veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos orar. Pai, obrigado por esta noite, porque estamos reunidos para buscar a Tua face. Obrigado por cada um que já chegou, por cada um que está conectado. Ó Pai, obrigado por cada um, Senhor, que está participando desse momento. Que sobre cada um de nós não falte a Tua bênção. Ó Pai, derrame a Tua chuva nesta noite. Uma chuva abundante de bênçãos sobre todos nós. E que em tudo, Senhor, Tu seja glorificado e seja exaltado. Receba a honra, receba a glória, receba o louvor, Senhor. Continue abençoando, não só esses que estão compromissados, como essa equipe de louvor, Senhor. Que ela continue com esse talento, trazendo céus à terra, elevando a terra aos céus. E que nesta noite a Tua palavra, Senhor, que ela penetre até a divisão da alma e do espírito e nos dê todo entendimento para compreender o que Tu tens para nós nesta noite. Usa-nos como instrumento em Tuas mãos. E a glória e a honra nós damos a Ti, em o nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, dê glória a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor, porque nós nunca vivemos esse tempo. É um tempo de busca, é um tempo de mais leitura da palavra, é um tempo de maior tempo conectado com o nosso Deus. Coloque aí um tema, o milagre da chuva. Coloque aí o milagre da chuva, esse é o tema. O milagre da chuva. Queridos, esse texto aqui, ele segue um curso de milagres, porque já se passava 3 anos e 6 meses, a terra estava seca, não chovia, porque pela boca de um homem, toda palavra dita é uma palavra empenhada. E o profeta Elias havia feito uma profecia, disse que não choveria até que ele determinasse pela oração dele. E já se passava 3 anos e 6 meses. Então, Jezabel convocou todos os pais de santos, os endemoninhados, os profetas de Baal, para que orassem, para que houvesse chuva. E não houve chuva. E Elias, então, orou ao Senhor para que caísse fogo e desceu fogo do céu. E o que aconteceu? Os profetas foram mortos. E Elias, então, acaba daquela proeza e ele procura uma situação, porque ele sabia que a boca nossa é um decreto. E ele ouve por Deus, dizendo, acabou o tempo de sequidão. Ei, presta atenção nisto. Deus falou para Elias e nessa noite fala para você. Acabou o tempo de sequidão. 3 anos e 6 meses foi um tempo daquela sequidão. Eu não sei o teu tempo, mas hoje acaba. E diz a palavra que Elias, então, aquela região ali era a região onde o rei Acabe costumava fazer suas festas. E Elias disse, vai comer e beber. E Elias foi para o Monte Carmelo, mais ou menos uns 170 metros de altura. E levou consigo o seu moço. E ali naquele momento, eu falei que a palavra empenhada, a palavra dita é uma palavra empenhada. E Elias, então, ele colocou o seu rosto, ele fez o que estava fazendo durante todo aquele tempo de 3 anos e 6 meses, orando. E Elias, quando ele começou a orar, ele ouviu o ruído de uma abundante chuva. Elias estava conectado com Deus. Ele disse então para o moço dele, vai lá para a banda do mar Mediterrâneo, e olha, vê se você vê alguma nuvem. O jovem foi e voltou com uma linguagem. Não há nada. Amados, deixa eu falar sobre linguagem. A nossa linguagem determina a nossa vida. Aquilo que se fala é aquilo que se vive. E Elias, então, decidiu corrigir a linguagem daquele moço. E nessa noite, Deus também está corrigindo a minha e a sua linguagem. Dê glória a Deus aí, querido. Porque por uma palavra podemos travar a nossa vida. Quantas pessoas têm a trajetória da sua vida parada, estagnada? Sabe por quê? Uma palavra dita lá atrás. Ei,
Essa palavra pode ter sido dita por você ou por outras pessoas. E por isto, algumas coisas, infelizmente, ainda precisam ser removidas. Então Elias falou para aquele moço, vai lá 7 vezes. Ele foi a primeira e voltou e disse, não há nada. Essa foi a linguagem do moço. Mas a linguagem do profeta foi esta, não há nada ainda. Ei, esse ainda, querido, é o mesmo que Deus fala para você. Não há nada de novo para a tua vida ainda. Porque a partir dessa noite, o que você está orando, o que você está falando, pedindo ao Senhor, o que você deseja no seu coração, ei, esta noite o Senhor tira toda a trava, todo o freio, todo impedimento e coloca uma chuva abundante na tua vida. Toda sequidão, ei, toda sequidão hoje cessa e vai começar uma abundante chuva. Dê glória a Deus. Como, bispo? Porque hoje você está corrigindo a linguagem. A linguagem daquele jovem foi, não há nada. Quantas vezes a falta de fé nos leva a dizer, eu não creio, acho que não, isso não vai dar em nada. Olha quantas palavras, queridos, palavras são semente para o reino espiritual. Você já ouviu isso da minha boca? E aquele jovem ficou olhando para Elias, volta lá. Por que Elias insistiu com aquele jovem? Por 2 motivos. Se aquele jovem ficasse, não há nada, Elias ia ficar mais tempo. Mas Elias já estava ouvindo o ruído de uma abundante chuva. E eu já vejo e profetizo também uma abundante chuva de bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre toda a tua volta. Dê glória a Deus aí, querido. Elias estava conectado com os céus. Toda pessoa conectada com os céus. Ei, tem portas abertas. E diz a palavra, Elias então corrigiu a linguagem daquele jovem e disse, não há nada ainda. Em outras palavras, você não viu nada. Volta lá. E Jó voltou a 2ª vez. Nada. E Elias insistindo, vai a 3ª. Querido, ele foi 6 vezes. Enquanto ele ia e voltava, Elias estava ali na oração. E quanto mais Elias orava, mais o ruído da chuva, Elias ouvia já os trovões, Elias já sentia o vento, Elias já sentia os relâmpagos de uma abundante chuva. E eu profetizo que eu já vejo sobre a tua vida esta abundante chuva de bênção sobre a tua vida e sobre a tua família. Recebe. Na 7ª vez, o jovem vai e olha com aquela visão privilegiada para o mar Mediterrâneo. E olha longe e vê uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem, querido, um sinal de Deus. Um sinal de Deus, não importa o tamanho. E rapidamente aquela mão se aproximou e trouxe a mão. Por que a mão? Por que a mão? Porque foi a mão de Deus que trouxe ou que levou aquela chuva para aquela região. E é a mão de Deus que vai te abençoar, é a mão de Deus que vai te libertar, é a mão de Deus que vai salvar a tua família, é a mão de Deus que vai derramar sobre a tua bênção, sobre a tua vida, as bênçãos que você necessita. Recebe aí, glória a Deus. A nossa boca é um decreto, diga glória a Deus. Queridos, temos aprendido que tudo é paralelo. Mundo natural e o mundo físico. Elias já via no mundo espiritual o ruído da chuva. Como eu vejo nessa noite, já Deus te abençoando, recebendo aí, querido. O mundo espiritual, ele se materializou no mundo natural. E aquele jovem veio e disse,
profeta, estou vendo agora uma pequena nuvem. E ele disse, então vai lá, diga para Acabe aparelhar o seu carro e rápido, porque senão vai chover e o rio Quizon, ele vai encher e depois Acabe não vai poder passar. Mas Acabe conseguiu passar, querido. Não quero falar de Acabe, quero falar da abundante chuva. Primeiro se conquista no mundo espiritual e depois no mundo físico. Foi isso que Elias fez. Você quer ouvir o ruído das bênçãos de Deus sobre a tua vida? Ore. Foi isso que Elias fez. Enquanto o jovem dizia, não há nada, Elias, vai lá, rapaz, estou ouvindo. Queridos, o profeta, ele consegue entender o que Deus tem para ele e para outros. Ouvir o ruído. Por que as pessoas não ouvem o ruído? Porque não estão conectados com o Senhor. Mas nessa noite eu quero dizer para você que a sua vida muda. Assim como Elias corrigiu a linguagem daquele moço, o Senhor está corrigindo a tua linguagem. Ei, profetize, querido. Quando alguém perguntar como é que vai, eu lembro do irmão Wilson, ele tem um casal de filhos, e a menina dele andava numa vida que carecia de orações, uma vida torta. E ele viajava conosco para Cabo Frio, para Aruama, para fazer um trabalho aqui nessa região. E quando nos encontrarmos no dia de viagem, e aí, Wilson, como é que vai? Ele dizia, está tudo no controle do Senhor. Só falava isso. Então, querido, de repente você fala, você ouve, olha, Deus vai te dar uma bênção. Eu? Quem sou eu? Eu não mereço. Eu sou um verme. Eu já vi alguém falar isto. Alguém já disse, nem que a vaca tussa. Querido, a mula falou, o galo cantou, e se Deus precisar, a vaca vai tossir, o elefante vai ficar em pé na tromba, vai fazer qualquer coisa. Amém. O ruído de uma abundante chuva. Nesta noite é o milagre da chuva. Aquelas bênçãos que você... Quanto tempo você está na presença do Senhor? Quanto tempo? Por quanto tempo você olha por aquela causa? Ei, aquela causa. Mas sabe por que ela não foi resolvida? Porque às vezes você murmura. Você fala de uma maneira diferente que deveria falar. Mas hoje, se você corrigir a tua linguagem, a chuva abundante, o milagre da chuva vai te alcançar. Não te alcançou ainda, porque estava como aquele menino que ia e dizia, não vejo nada. A hora que você começar a profetizar, vai sair em nome de Jesus, o Senhor vai operar, eu vou receber, aí você vai receber, querido. A palavra é esta. O milagre da chuva. O milagre da chuva só aconteceu porque havia um homem chamado Elias, que era um homem de oração. Diz lá em Tiago, acho que é 5, alguma coisa, que a oração de um justo pode muito seus efeitos. E Elias estava orando para que não chovesse, e 3 anos e 6 meses não choveu, mas orou para que chovesse e choveu, querido. E nessa noite, Deus está dizendo que começa a chover sobre a tua vida. E Deus quer limpar os teus ouvidos para que você comece a ouvir o ruído de uma abundante chuva. Escute, o milagre da chuva não é coisa pequena, não. Vai inundar você, vai fazer você transbordar. Tudo aquilo que você não havia alcançado, você vai alcançar. Recebe em nome de Jesus. Amém. O milagre da chuva, querido. Glória a Deus. Até então o moço tinha uma fé muito diferente. Você já entendeu o porquê? O que é que nos trava? O mundo espiritual, querido, muitas vezes nós somos travados
travados no mundo espiritual. Por uma palavra. Lembra de Daniel que foi travado no mundo espiritual? Alguma coisa aconteceu. Mas hoje você corrigindo a tua linguagem, o Senhor vai dizer, até agora, nada ainda. Em outras palavras, Deus está dizendo para você, você não viu nada ainda, não aconteceu nada ainda, mas a partir de hoje vai acontecer na tua vida aquilo que você deseja, aquilo que você está orando. Se você crer, dê um glória a Deus aí e diga aleluia. Amém, querido. Querido, uma pequena nuvem. De repente, você precisa de um emprego. E aparece um emprego muito pequenininho. E às vezes você descarta isso. Não, isso não é para mim. Pegue. Porque Deus fará desse pequeno uma coisa grande. Talvez você entre numa firma como boy ou como auxiliar. Em pouco tempo Deus vai te colocar no patamar, porque é o milagre da chuva. Começa a gotejar 1, 2, 3 pingos, de repente, começa a chover, querido. E o texto diz aqui que eram chuvas e ventos. Ei, ventos, relâmpagos, abundante. Não era qualquer. Diz o texto que os céus se enegreceram rapidamente, porque foi a mão do Senhor, a figura da mão que aquele jovem viu, era a mão do Senhor trazendo a chuva. E veja a mão do Senhor sobre a tua vida, veja a mão do Senhor te abençoando. O milagre da chuva. Você nunca mais vai esquecer isso. O milagre da chuva. Conta-se que uma igreja se reuniu para orar, para que chovesse. Naquela região também havia uma seca. E havia um irmãozinho que todos os dias ele ia orar. E mesmo naquela sequidão, ele levava o guarda-chuva dele. Ei, presta atenção. Os outros, ninguém levava o guarda-chuva. Mas aquele homem levava o seu guarda-chuva. E um dia alguém querendo fazer um bullying com ele, irmão, por que você está carregando esse guarda-chuva? Porque eu creio na minha oração. Se eu estou orando por chuva, eu tenho que andar com o meu guarda-chuva. Ei, recebe aí, querido. Às vezes a sua oração, às vezes o seu comportamento, ele é para travar. Talvez a sua falta de fé, a sua maneira de ser e de viver tem sido impedimento para que o milagre da chuva te alcance. Mas hoje, isso acaba. Porque assim como Elias corrigiu a linguagem daquele jovem, Deus está corrigindo a nossa linguagem. Quantas bênçãos nós deixamos de desfrutar. Por quê? Por causa da nossa linguagem. Está entendendo, querido? A linguagem. Elias vivia no mundo espiritual. Se você não vive no mundo espiritual, crie um momento, pelo menos, 10 minutos, para você ser espiritual, para você ouvir o ruído. Querido, Deus tem muita coisa para você. Tudo que está retido é por causa das tuas palavras, é por causa da tua linguagem. Se Elias não corrigisse aquele jovem, não há nada guardado as proporções, Elias estaria orando, estaria de joelho até hoje e a chuva não teria chegado. Mas Elias corrigiu. Tu lembra quando Eliseu, mais na frente um pouco, corrigiu a linguagem daquele jovem também? Ele disse, só estou vendo aqui o exército inimigo. E Eliseu, Senhor, dê olhos espirituais, como que diz, corrige a visão. E ele, quando viu, ele viu carros e cavalos de fogo para guardá-los. Precisamos corrigir a nossa postura. Né? Tem pessoas que ficam toda torta e tal. Tem que corrigir para não ter problema.
Precisamos corrigir a nossa linguagem. É verdade, querido. Às vezes nós brincamos com coisas santas, diz a palavra, para não tomar o santo nome de Deus em vão. Quantas vezes alguém mente, alguém dá uma desculpa que não pode ter um tempo para Deus, mas tem tempo para outras coisas. Isso tudo trava, mas toda trava, todo impedimento acaba hoje, em nome de Jesus. Amém, querido? Olha, Elias vivia no mundo espiritual que agradava a Deus. Tanto é que o Senhor mandou um roda-moinho, não foi uma carruagem não, viu? Muitos dizem que ele subiu numa carruagem, não. A carruagem separou ele de Eliseu e um roda-moinho o elevou aos céus. Então Elias subiu aos céus num roda-moinho, não numa carruagem. Não fale mais isso. Queridos, a fé do profeta foi esta: não há nada ainda. Talvez a sua fé tenha sido não há nada, mas hoje Deus quer que você acrescente a tua linguagem. Não há nada ainda. Lembra do irmão Wilson? Deus está no controle. Eu creio. Diz a palavra, se creres, verás a glória de Deus. Você não pode hoje crer e amanhã não crer. Você pode ser crente uma semana e a outra meio crente. Não, isso não vale. Porque, escute bem, nós temos aprendido que a palavra, a confissão posterior, anula a anterior. Tudo que você falou, se você disser agora, bem, eu creio, então passa a valer a tua fé. Alguém dizia, cadê? Eu vou receber. Então o que você dizia, não há nada, mas agora você diz, não há nada ainda. Então a confissão posterior, ela toma lugar da anterior e prevalece o último relatório. Prevalece o que a tua boca está falando. O que a tua boca vem falando até agora te travou, mas a partir de hoje não vai ter mais essa trava, mais esse impedimento. Recebe, porque é a noite da chuva, do milagre da chuva. Tem glória a Deus aí, querido. Querida, a comunhão com Deus nos faz saber a vontade do Pai. Quantas pessoas andam na contramão de Deus? Significa que não está ligado, porque se eu estou ligado com Deus, como é que eu vou andar na contramão se Deus diz para eu ir para a direita, eu ir para a esquerda, ou ficar parado? É preciso estar conectado com Deus. Se você quer saber alguma coisa do Senhor, procure estar conectado com Ele. Diga glória a Deus. Diga, eu me recuso a olhar as circunstâncias contrárias. Queridos, não olhe para as circunstâncias contrárias. Não olhe. A Bíblia fala no Salmo 121, elevo meus olhos para o alto, para Deus, de onde me virá o socorro. Se Deus diz que vai te abençoar, não olhe para as circunstâncias contrárias, não olhe para as setas, não olhe para os nãos. Creia. Depois que aquele jovem corrige a linguagem, ele consegue ver o que Deus tinha para eles. A hora que você corrigir a tua linguagem, já falei isso, você vai começar a ver céus abertos. Ei, céus abertos sobre a tua vida, querido. Céus abertos, recebe. Os céus começam hoje a descortinar. Você vai ouvir o ruído da chuva. Quando você começar a orar, você vai ouvir algo de Deus. Amém. E Elias disse para o moço, já que você está vendo a mão, vai lá e diga para o rei Acabe aparelhar o seu carro, comer e beber e dar no pé. Porque vai ser apanhado pela abundante chuva que vem por aí. E eu quero dizer para você, se prepare para ser apanhado por uma abundante bênção de Deus na sua vida. Uma abundante chuva de bênção. Mas por que chuva de bênção?
Por que você não vai receber só uma, não? Uma chuva não é só um pingo, não, querido. Aqui Deus não está te dando uma goteira, um pingo, não. Está te dando o milagre da chuva, porque são muitos pingos. É isso que Deus vai fazer. São muitas e muitas e muitas as bênçãos. Recebe. É bênção para o teu casamento, é bênção para as tuas finanças, bênção para a tua saúde, bênção para os teus filhos, bênção para o teu lar, bênção para tudo da tua vida. É o milagre da chuva, querido. Amém. Creia, porque sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Acabe, Elias, o moço, eles foram apanhados por uma abundante chuva. Então creia que a mesma chuva de Deus vai inundar todo o teu ser. Queridos, assim que ele pede ao jovem para avisar Acabe, e Acabe vai andando, são 14 quilômetros dali até onde ele iria. E Elias correu aproximadamente 14 quilômetros celebrando, assim como Davi entrou em Jerusalém, né, bailando. Elias andou 14 quilômetros, correndo talvez à frente da carruagem de Acabe. Glória a Deus, só o Senhor é 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 Deus e chuva, só o Senhor é Deus e chuva. E você vai dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque uma chuva de bênçãos já começou a cair sobre a tua vida. Glória a Deus. Elias já estava testemunhando. Eu não falei para você? Deus é bom. Durante 3 anos e 6 meses não choveu. Ele falou para Acabe. E agora, recebe, olha aí a bênção. A terra estava ressequida e molhou toda a terra. O que não nascia começou a nascer. Como você, que não recebia as bênçãos de Deus, começa a receber hoje, querido. Hoje. Diga, eu recebo. Amém. Deixa eu concluir, querido. É preciso crer que vai ser apanhado por uma abundante chuva de Deus. Você não entendeu? É preciso crer que vai ser apanhado, alcançado por uma abundante chuva de Deus. Então diga, eu creio que receberei o milagre